Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Sol, diretora de D&I aqui no Alicerce Educação. Sou uma mulher negra de cabelos trançados na lateral, com uma das tranças na cor roxa. Uso um óculos vermelho, estou vestindo uma blusa preta e atrás de mim tem um espelho lindo, maravilhoso, que é para mostrar tudo que eu vejo aqui. Hoje nós estamos aqui com Luana, a gerente de D&I da Danone, e aí eu peço para a Luana se apresentar um pouquinho para vocês hoje. Vamos lá, Lu. Legal. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está escutando o nosso podcast. Eu sou a Luana, eu sou uma mulher preta de 36 anos. Estou aqui com meus cabelos cacheados, caracolados em formato de coque e brincos pretos, com uma blusa preta, pouco maquiada, né? Vocês não estão me vendo, mas aproveitei para passar uma make. E ao fundo estou com um cenário todo branco. Obrigada pelo convite, Sol. Imagina, Lu, seja bem-vinda. Hoje aqui quero saber um pouco mais da sua história. Então, conta para mim um pouquinho aí da sua trajetória, como foi chegar até a Danone, chegar nesse cargo que você está hoje. Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente conhecer você um pouquinho, por favor. Legal, Sol. A minha trajetória profissional, ela iniciou na Danone. Eu ainda jovem, eu tinha pouca iniciação ainda profissional, eu tinha 14 anos de idade, e já comecei numa grande empresa como a Danone, que me abriu as portas naquele momento através de um projeto social. Então, nada melhor do que contar um pouquinho dessa história, já fazendo uns links com a nossa pauta de hoje, né? Eu sou, né, filha da Maria, filha do Miyahai, tenho 4 irmãos, vim, né, com muitas dificuldades quando a gente ainda era mais jovens, e comecei a galgar projetos para que eu fosse rapidamente introduzida no mercado profissional. Eu comecei, então, com meus 14 anos de idade, fiz faculdade, sou bolsista da faculdade lá na cidade onde eu nasci, e depois disso comecei a trilhar minha carreira ainda dentro do ambiente corporativo, dentro da Danone, cresci bastante lá, né? Desde jovem aprendiz, saí com o cargo de gerente executiva. Recentemente voltei para a Danone, mas eu quis também ter uma experiência numa outra multinacional gigante, que é a Mondelez, a qual também me abriu as portas aí. Hoje eu sou formada em MBA, com Gestão Estratégica e Econômica de Negócios na FGV, então eu costumo dizer que já há bastante tempo eu já furei, né, alguns bloqueios, e hoje eu tenho todos os acessos possíveis aí na minha vida pessoal e profissional. Além disso, tem uma coisa que me conecta muito com ESG, que eu sou membro de um instituto, chama Instituto Campeão, que é um instituto que apoia projetos sociais. Então eu estou lá no comitê de conselheiras. Então, de alguma forma aí a gente, tanto não só na Danone como fora da Danone, procuro me conectar com esses projetos. Nossa, que legal, Luana. Temos uma história meio parecida aí no terceiro setor. Também sou conselheira de uma ONG e trago também o S muito para dentro de mim, assim, só de olhar, né, uma mulher preta, a gente posiciona o S do ISG do social muito focado nas pessoas negras. Mas conta para mim um pouquinho, qual que são os seus desafios ao desempenhar o ISG? Tanto na Danone como nesse seu instituto onde você é conselheira. Conta para gente aqui um pouquinho, para mim entender. Uhum. Porque eu aqui passo vários. Agora vamos lá você. Olha, eu já começaria dizendo que o desafio já é colocar isso como uma prioridade na nossa vida profissional, na nossa rotina. Isso já é um grande desafio, né? Quantas vezes a gente quer se envolver com um projeto social e se esquiva porque exige horas de trabalho extras ali para a gente poder se dedicar. E hoje, inclusive na Danone, a empresa que eu trabalho num cargo executivo em estratégia comercial, né? Estratégia de desenvolvimento de negócios. O ESG, ele é mais uma coisa dentro daquilo que eu faço, isso focado em diversidade racial. Então, já começo dizendo que a vontade por abrir um tempo a mais na agenda para a gente conseguir colocar essa energia.
E de uma forma, né, prática, na minha visão, acho que os principais desafios eu colocaria em 3 pilares. O primeiro é da desigualdade social que a gente tem no Brasil e no mundo hoje, né, trazendo um pouco para a nossa realidade. A gente precisa reconhecer que existe essa desigualdade, porque eu acho que ignorar, apesar de ser mais fácil, ele traz uma responsabilidade muito grande para a gente e uma agenda muito lenta de transformação. Então, diria que encarar essa realidade é um primeiro grande desafio e também envolve longo prazo, envolve uma série de outras frentes aí para se trabalhar. O segundo pilar, eu traria a parte da gente buscar uma compreensão e uma expansão de consciência sobre o tema. Então, eu vejo que quando a gente conversa sobre políticas sociais, de diversidade, né, que a gente estamos nessa pauta, ainda existe um abismo muito grande entre a informação, o conhecimento sobre o tema, o porquê a gente fala sobre isso, por que a gente faz o que a gente faz, né? Por que a Sol está aqui, por que a Luana está aqui, por que a Nath, por que o time da Alicerce está envolvido, por que a Danone, né, entra em algum... E assim vai. Então, eu acho que essa compreensão, esse entendimento, esse aprofundamento para a gente trazer uma transformação e um desejo pela busca é um segundo grande desafio que a gente tem hoje, né? Ainda que exista um grande número de pessoas que se identifiquem com a pauta, por outro lado, também existe um número talvez ainda maior de falta de conhecimento sobre o que está sendo discutido, né? Sobre a transformação que a gente pode trazer para uma realidade que a gente está inserida, ou que pessoas próximas de nós estão inseridas, tá? E por fim, não menos importante, eu acredito que o terceiro desafio é a gente assumir compromissos conosco, públicos, né, dentro da empresa, fora da empresa, para que a gente possa transformar. As empresas, na minha visão, elas possuem, né, um grau de influência gigantesco, né, tanto com os colaboradores, quanto com a sociedade, que são os nossos consumidores. Então, hoje existe, na grande maioria das empresas, a pauta do ESG muito bem firmada, justamente porque já existe uma compreensão de que, de uma forma orgânica, as coisas demoram muito mais para acontecer. Ao mesmo tempo, a sociedade ela já é vigilante sobre as empresas, né? A gente já começa a escolher o que a gente traz para dentro de casa, o que a gente consome, através da aplicabilidade e do compromisso dessas empresas com o social, com a sociedade. Então, para mim, desigualdade, o tema da nossa mindset, e, por fim, as empresas são os 3 grandes desafios que a gente tem hoje nessa pauta, Sol. E deixa eu outra curiosidade aqui, né? Porque se não tiver curiosidade, não tem graça. Qual que é o ponto forte de ESG da sua empresa, da empresa que você trabalha hoje? Sol, para mim, é a liderança, é o compromisso da liderança com a transformação. Eu compreendo que uma cultura ela é formada de cima para baixo, não de baixo para cima, né? Por quê? Porque ainda que a gente às vezes deseje uma transformação, se a liderança ela não quer aquilo, isso não faz parte da cultura dela, as coisas não vão acontecer, né? Você tem pouca influência sobre o todo, né? Então, o ponto de a empresa a qual estou hoje inserida, ter esse compromisso, ter feito essa escolha de mobilizar, né, a parte do ESG, o foco na diversidade, é algo, para mim, um grande diferencial, que não só onde eu estou, como outras empresas poderiam abrir esse caminho. Entendi. Eu vejo isso também, sabe, Lu? Chamando de Lu, já viramos íntima. Já comecei você como Sol, né? Não, mas é Sol mesmo, fique Tranquilo. tranquila.
Eu também vejo isso, a liderança tem que pautar muito a respeito disso, porque assim, eu acho que a base, acho que de qualquer empresa, a base hoje já tem noção do que se precisa, né? A gente não tem que ficar trabalhando muito a base, o que a gente tem que trabalhar mesmo hoje é justamente o nosso topo da pirâmide. Se a gente consegue convencer um CEO dele descer aqui e explanar isso para todos os degraus da pirâmide, a gente consegue trazer um ESG redondo para todo mundo. Mas fala um pouquinho mais sobre os projetos que estão em andamento aí com você. Tá. Hoje, dentro da Danone, a gente tem vários projetos que a gente está inserido, né? Então, alguns deles já, inclusive, são de cunho aberto, né? Todo mundo já tem acesso a essas informações. Então, a Danone hoje ela faz parte, né, do grupo Mover, que é uma iniciativa que engloba aí várias multinacionais para a gente diminuir a subrepresentatividade dos grupos raciais. É um projeto super incrível, vale a pena depois darem um Google aí para entender um pouco melhor sobre esse projeto. Nós temos projetos que já deixaram de ser projetos, já viraram canais comerciais. Então, por exemplo, Quiteiras é um projeto que começou lá no Nordeste para mulheres que precisavam de acesso, de renda, e a gente conseguiu transformar isso num canal de venda. Então, elas conseguem comprar os nossos produtos e revender dentro da comunidade, o que traz renda, que traz sustentabilidade para elas e para a cadeia como um todo. Temos frentes internas que vale super reforçar, que é a parte de treinamentos internos. Então, a gente tem muitos treinamentos sobre mindset, sobre viés inconsciente, sobre o que a gente pode fazer de diferente, até coisas básicas como letramentos, como que a gente se comunica, se expressa, como que a gente trata. Não basta só trazer para dentro, a gente também tem que saber acolher esses grupos subrepresentados para eles se sentirem parte e entregar a máxima da eficiência, que isso é fato, né? A gente traz para dentro e todo mundo cresce muito rápido dentro do ambiente que a gente está inserido. Mas para isso precisa existir essa expansão de consciência do todo, né? Do todo que está envolvido dentro da comunidade corporativa e fora dela. E Sol, recentemente a gente lançou, né, um projeto, a gente chamou o projeto delas, que era focado em mulheres em situações de vulnerabilidade, para poder desenvolver, trazer capacitação, formação de currículo, como se comportar, né, ou dicas para passar num processo seletivo, uma capacitação. Então, esses são só alguns projetos. Vocês podem observar que esses projetos têm a ver, quando a gente fala de social, a gente está falando da sociedade. Então, não são projetos só voltados para grupo racial, né? A gente tem, hoje dentro da Danone, organizado grupos de diversidade específicos para cada subgrupo. Então, eu estou hoje focada em diversidade racial, a gente tem grupo para gênero, a gente tem grupo de mulheres na liderança, LGBTQIA+, porque a gente entende, né, a gente também aprendeu isso nos últimos anos, que a gente não pode também tratar a diversidade como um todo. Cada grupo tem sua história, tem sua origem, e tem uma necessidade diferente. Então, a partir disso, a gente também se reorganizou para que a gente pudesse focar em cada uma dessas frentes. Então, são aí alguns dos projetos que eu vejo que vem dando muito certo e a gente vem saindo desse mecanismo orgânico e vem indo para frentes que acelerem mais os nossos compromissos dentro da empresa e fora dela também, que a gente leva isso para a vida, não é mesmo? Sim, sim, não. É bom, é interessante. Aqui também a gente, dentro do Alicerces, fizemos algumas mudanças aqui, justamente pensando nisso, né? Eu tenho, dentro da minha equipe, eu tenho pessoas muito diversas e o grupo que eu ultimamente ando estudando bastante por não fazer parte do grupo é justamente a comunidade LGBTQ não binária, né? E aí é um ponto que eu costumo dizer aqui dentro, né? A gente tem
Luê, que está transicionando, está fazendo uma transição, né? Era Vicky, agora Luê. E é bem interessante, porque assim força a gente também a se reeducar, né? Porque vira e mexe, você não chama uma pessoa não binária como ela ou ele, é elo. E aí você toda hora vai lá e dá uma. Opa, elo! Toda hora você dá uma engasgada e solta o correto, né? E ser humilde também, né? A gente tem que saber pedir desculpa quando a gente erra a todo momento, né? Falar, olha, desculpa, não foi sem querer, mas esse sem querer também não pode virar para sempre. Mas conta para mim, assim, quais dicas você daria para gestores e para as áreas em D&I? Olha, a primeira dica que eu daria é comece com o seu time, comece no simples, seja mais pragmático, né? Muitas das vezes a gente, como ser humano, espera que a transformação a gente tenha que mudar o país inteiro, o mundo. Isso se torna tão grande, tão gigante, não que a gente não queira desejar, mas a gente congela, a gente estagna, porque a gente não vê poder para fazer essa transformação. Não tem Então, braço, né, Lu? você fala, cara, não é possível, eu tenho que mobilizar, né, política social, eu tenho que aumentar investimento na educação, como que eu faço tudo isso? Sim, há caminhos para fazer, são muito mais lentos, porque a gente está falando de visão de longo prazo, que envolve vários meios, né, que a gente poderia citar aqui. Então, a primeira dica que eu dou é, comece no simples, olhe para o seu time, seja pragmático. O que eu posso fazer hoje é, num processo seletivo, eu, de fato, ter um olhar diferente para a pessoa que eu estou entrevistando, dando um toque para o RH de que a gente precisa, né, acolher mais pessoas para o processo para nos ajudar enquanto gestores, sendo mentor de pessoas que estão dentro da empresa, e não necessariamente a gente precisa ter um grupo, ser líder, né? Hoje eu tenho uma equipe direta, mas aqueles que não têm, não tem problema nenhum, olha para os seus pares, olha para pessoas que estão ao seu meio. Eu sou um pouco curiosa, até a gente aqui fazendo a nossa prosa antes de começar o podcast, eu comentei que me envolvo em tudo, que eu tenho um pouco desse perfil, né? Me chamou para alguma coisa, eu estou fazendo. E aí eu tive uma experiência num curso de meditação que foi liderado por uma pessoa da Índia, e eu fiz essa pergunta, nossa, o mundo tem tanta coisa para transformar, o que eu faço? E esse indiano falou, comece mudando 7 pessoas ao seu entorno. Você vai olhar que as necessidades, elas estão do seu lado, e você pode, de uma maneira simples, fazer algo por isso. Imagina cada um de nós que está ouvindo esse podcast, seja gestores em RH, seja líderes, sejam pessoas que estão interessadas pelo tema, conseguir promover uma transformação ali em 2, 3 pessoas que estão próximas. Com certeza a gente atinge aquilo que a gente quer. Então essa, pessoal, seria a minha primeira dica que eu poderia deixar aqui, além de outras duas que, ao meu ver, também são relevantes, tá? Que são, né, a gente ter uma busca constante e conversar com quem entende do assunto. Então, montar um grupo, né? Se a sua empresa não tem essa iniciativa direta, monte você mesmo, né? Converse ali com 2, 3 amigos que têm interesse pelo assunto, comece a debater, faça uma pequena organização disso, né? Busque alguém que possa também apoiar e que entenda do assunto. A gente está em constante aprendizado. Eu não sei todas as respostas, né? Eu pauto em cima da experiência que eu obtive até o momento, espero obter ainda mais experiência. Então, a gente tem que buscar quem já entende do assunto. Você trouxe aí um exemplo muito bacana. Como eu falo, qual é o gênero que eu uso, qual que é o letramento que eu preciso ter para receber essa pessoa, eu não sei. Então, a gente precisa buscar não só dentro da empresa que a gente tem apoiadores, como pessoas externas que são especialistas nisso, né? A Alicerce, há algum tempo atrás, também nos apoiou dentro da Danone em ter alguns insights sobre ações práticas que de fato funcionariam, seria fácil a gente aplicar, e funcionou super bem.
Então, buscar esses parceiros apoiadores também, isso é importante para a gente poder ser simples naquilo que a gente precisa fazer. E terceiro, não menos importante, talvez seja até o mais importante, é se comprometer com ESG, né? Se comprometer com as 3 letrinhas aí. Hoje a gente está focado aqui no social, que eu acho que é onde eu tenho mais familiaridade. Se comprometa com a diversidade, né? Questione, comece questionando, né? Por que o ambiente não está da forma que poderia ser? E aí busque esse entendimento. Acho que a gente olhar um pouco para a história, entender um pouco dessas diferenças, olhar para aceitar que existe essas diferenças e que a gente pode sim fazer algo com isso, todos podem, né? Buscar esses apoiadores é algo de extrema delicadeza e funciona super bem, né? Hoje, até para ir para academia, se a gente não se comprometer, a gente não vai, não existe o compromisso, tá ali, da boca para fora. Então, a palavra compromisso, ela é muito importante a gente poder, de fato, sair com esse compromisso, ter esse compromisso interno e fazer essas pequenas mudanças, né, que acabam aí se juntando para uma grande transformação na nossa vida e principalmente dentro da sociedade. Nossa, que bacana. Luana, muito obrigada. Pedi só uma dica, a mulher me deu 3 dicas para vocês aí, e foi maravilhoso. É bom mesmo a gente ficar antenado, fazer muitas trocas, conversar com pessoas que não entendem, que entendem, que querem fazer a mudança, né? Porque todo mundo hoje está buscando a mesma coisa, é a mudança. Independente de qual mudança que é, mas é uma mudança que a gente quer, né, dentro do mundo corporativo. Eu venho fechando aqui, agradecer a sua presença, Luana, o seu tempo, o seu conhecimento, essa troca de informação. E queria saber se você quer dar umas últimas palavras suas para a gente fechar esse quadro hoje aqui. Bom, só gratidão, obrigada pelo convite, por me reconhecerem aí como uma pessoa para apoiar um pouquinho, né? Eu também sou apoiada por muitas pessoas, então, obrigada pelo convite, obrigada, Alicerce, aí também, todo o time de apoio, para que a gente possa, né, trazer um pouco mais voz para esses temas todos, e parabéns pelo trabalho que vocês vêm conduzido há tanto tempo aí, né? Dentro do formato de trabalho que vocês propõem. Obrigada mesmo. Obrigada, muito obrigada e até o próximo episódio, gente. Obrigada.